Hoje eu vou contar a história de um rei troll que despertou de um sono profundo de mais de 1000 anos, causando pânico e destruição por onde passava, e precisava ser detido. Nora e seu pai Tobias se aventuraram escalando um grande rochedo no vale de Ronsdalen. Na chegada, eles são premiados com uma bela paisagem dos picos de Troll. Tobias pergunta a Nora se ela lembra dos contos de fada, mas ela retruca dizendo já ser grande demais para acreditar nessas coisas, e então pede que ela veja com o coração. Ela respira profundamente de olhos fechados e após isso olha para a montanha e vê algo surpreendente que a deixa extremamente impressionada. 20 longos anos se passam e Nora participa de uma escavação na costa da Noruega. Ela acompanha uma equipe de arqueólogos que estão em busca de fósseis de dinossauros que habitavam especificamente essa parte do planeta. Nas montanhas Dovre, trabalhadores estão executando a obra de uma ferrovia. Em certo momento se faz necessário dinamitar parte do túnel para prosseguir com os trabalhos. Após a instalação dos explosivos, o chefe da equipe aciona o detonador. Depois da explosão, eles voltam para dentro do túnel a fim de verificar se tudo correu como esperado, e são surpreendidos por uma avalanche de pedra. Enquanto isso, na base das Forças Armadas da Noruega, os equipamentos detectam altas atividades sísmicas em Dovre. Então, dois caças vão fazer a verificação aérea do local e enviam a imagem de uma cratera. Devido ao acontecido, a primeira-ministra da Noruega é chamada para uma reunião com o ministro da Defesa. Durante o trajeto, a ministra recebe mais imagens aéreas, e seu assistente Andreas sugere que próximo à cratera existem grandes pegadas, mas ela diz ser impossível pegadas daquele tamanho, e ele diz que conhece alguém que pode saber mais a respeito do assunto. Nora comemora mais uma de suas descobertas, quando de repente chega o pessoal do governo e solicita sua presença em Oslo, para tratar de um assunto de segurança nacional. Chegando na base militar, Nora é recebida por Andreas, que a conduz até a sala principal. Lá ela se inteira dos fatos e observa as imagens. Durante a reunião, cada um dá seu palpite, quando Nora interrompe perguntando se aquilo é uma piada, pelo fato de não estarem vendo que as imagens mostram pegadas gigantes. Nesse momento, Sigrid entra na sala, dizendo que recebeu novas imagens de celular de alguém que estava presente no momento da tragédia em Dovre. Depois de ver o vídeo, Nora pede que Sigrid volte e congele a imagem. Então todos conseguem ver algo semelhante a uma pessoa, só que muito maior. No dia seguinte, próximo ao local da explosão, um casal de idosos escutam rugidos e sentem a casa tremer. Apavorados, eles se escondem no porão acreditando ser um terremoto. Quando tudo acaba, eles saem e percebem que a casa está completamente destruída. Ainda na reunião, todos debatem sobre detalhes do último vídeo e continuam incrédulos que o incidente foi provocado por um gigante. Com isso, Nora se propõe a suspender a sua pesquisa e trabalhar junto com os militares até resolver o mistério em Dovre. Ao fim da reunião, Nora é nomeada como conselheira científica e é informada que precisa comparecer à cidade de Lesher para averiguar um acidente que talvez possa ter ligação com o acontecido em Dovre. No helicóptero a caminho de Lesher, Andrea pergunta a Nora por que ela tinha se tornado paleontóloga. Ela disse que amava a natureza e cresceu ouvindo contos de fada. Ela também conta que perdeu sua mãe quando tinha 10 anos. E que seu pai tinha uma grande imaginação, e isso fez que ele perdesse a noção da realidade. No meio da conversa, Nora observa pela janela o que sobrou da residência do casal de idosos. Ao desembarcar, ela é recebida pelo Capitão Chris, do Comando de Operações Especiais. Nora entrevista o casal de idosos, mas eles alegam não ter visto nada, porque estavam escondidos no porão. Apenas a senhora relata ter ouvido um rugido antes do incidente. Momentos depois, eles investigam o lado de fora, e Nora sente um cheiro característico, que ela chama de hipernatureza. Mais adiante, ela se depara com uma pegada gigante, e entra para examinar. Novamente a bordo do helicóptero, eles seguem as pegadas que desaparecem próximo à região montanhosa sem deixar vestígios. Sem ver uma explicação óbvia, Nora é obrigada a visitar seu pai, mesmo depois de muitos anos sem vê-lo. Chegando à casa do velho, ele não parece bem da cuca, e aponta um rifle para Nora. Ela se identifica e eles fazem uma pequena reunião, onde ela revela a seu pai que algo saiu de dentro da montanha, e mostra as imagens do ocorrido em Dovre. Após Tobias ver as imagens, acontece uma breve discussão, quando ele diz que estava certo durante toda a sua vida, e que todos duvidaram dele e da existência dos Trolls. Contudo, eles retornam novamente ao local das pegadas. Durante o voo, Tobias garante que há uma diferença na topografia do solo e pede ao capitão que pouse o helicóptero. Minutos depois, Tobias examina o solo, enquanto Nora conta ao capitão Chris e a Andreas que seu pai perdeu o emprego e foi internado em um hospital psiquiátrico por acreditar em Trolls. Certo momento ele começa a comer grama, então Nora resolve se aproximar. Nesse momento ela sente novamente o mesmo cheiro que ela chama de hipernatureza, e quando ela olha para o lado, um olho se abre entre as rochas. Em seguida surge uma criatura que estava camuflada no chão. Todos voltam rapidamente para o helicóptero e saem dali. Chegando na base, eles revelam as imagens, e o alto comando militar cogita um ataque o quanto antes, mas Nora pede mais tempo para saber com o que estão lidando. Só que a primeira
primeira-ministra considera a criatura uma ameaça. Minutos depois, Nora tenta convencer o capitão Chris a levar ela e seu pai na operação militar. O capitão nega, mas ela insiste e ele decide levá-los, com a condição que eles fiquem afastados e obedeçam às ordens. Mais tarde, eles retornam às montanhas e preparam uma emboscada para o Troll. Da base militar, o comando e a primeira-ministra acompanham a operação. Os militares aguardam pacientemente. De repente, o Troll se aproxima e parece saber que eles estão ali. Então o comando autoriza o ataque. Soldados atiram com bazucas e tanques de guerra, mas nada parece deter o Troll. Então os militares batem em retirada. Durante a fuga, um deles é devorado. Sem saída, Tobias tenta acalmar a criatura. Até parece funcionar, mas os militares abrem fogo e a criatura arremessa Tobias, que infelizmente acaba não resistindo aos ferimentos. No dia seguinte, o capitão Chris informa que o Troll está sendo perseguido por um drone militar e que o Ministério da Defesa articula um ataque aéreo. Nora não concorda e convoca uma reunião para explicar seu plano baseado em contos antigos de Troll. Mesmo não sendo levada a sério, ela consegue uma chance de colocar seu plano em prática. Enquanto isso, os militares percebem que a criatura está se deslocando para um parque de diversões. Essa era a oportunidade que Nora precisava para colocar seu plano em prática. Então ela chega com 4 helicópteros, cada um com um sino, e quando se aproximam do parque parece que o badalar dos sinos causa certo incômodo ao Troll, que irritado começa a revidar, destruindo os helicópteros, fazendo com que os militares batam mais uma vez em retirada. O fato é noticiado pela mídia mundo afora, e há relatos de que o Troll está indo sentido a Oslo, capital da Noruega. Na base militar é discutido um novo plano para conter a criatura. Algumas questões irritam Andreas, que acaba se demitindo de seu cargo de conselheiro. Minutos depois, a primeira-dama faz um alerta em rede nacional sobre a evacuação de Oslo e das cidades vizinhas. Andreas e Nora estão no trânsito quando Nora observa as anotações de um caderno antigo de seu pai e lembra de algumas palavras que ele proferiu antes de partir. Então ela pede que Andreas vá para o Palácio Real em Oslo. Chegando, eles são recebidos por guardas armados. Então aparece o guardião do palácio, que de alguma forma sabe quem é Nora e os deixa entrar. O guardião revela que conhecia o pai de Nora e que Tobias era um bom homem. Eles se dirigem rapidamente para uma sala onde há ossadas da família do rei Troll. O guardião revela que ali era a morada do rei e que seus familiares foram dizimados por motivos religiosos, e o rei foi atraído até as montanhas Dovre, e lá foi confinado na escuridão. Nora começa a examinar o local e percebe que a luz da sua lanterna causa reação nos ossos. Com essa descoberta, ela diz ter um plano e pede um carro emprestado ao guardião do palácio. Enquanto isso, a criatura chega na cidade e os militares iniciam o combate, mas nada parece conter o Troll. Nora precisa de ajuda para executar seu plano e lembra que o capitão Chris disse que se ela precisasse de algo era só ligar. Na base militar, sob forte pressão, a primeira-ministra é forçada a usar bombas aéreas, que têm um poder destrutivo ainda desconhecido e perigoso. O plano segue, as bombas são decodificadas e os caças são preparados para a missão. A notícia do bombardeio chega até Andreas, então ele pede a Sigrid que hackeie a rede das forças armadas para tentar impedir o ataque. Sigrid tenta repetidas vezes, mas sem sucesso. Enquanto isso, o comando das forças armadas autoriza o piloto do caça a iniciar o ataque aéreo, mas na hora o lançamento falha, devido ao duro trabalho de Sigrid. Nora e Andreas aguardam a aproximação da criatura, com o propósito de atraí-la para uma armadilha. Quando o Troll aparece, Nora dirige em alta velocidade com o crânio na traseira da caminhonete. A fase 1 do plano é encontrar o capitão Chris, que está em um ponto estratégico da cidade. Dado o momento, o crânio acaba caindo da caminhonete e se despedaçando. Isso deixa o Troll extremamente descontrolado. Na base, Sigrid é descoberta impedindo o lançamento da bomba. Então o plano militar de ataque aéreo é reiniciado. Nesse momento, Nora e a criatura chegam até o capitão Chris. Então os militares iniciam a segunda parte do plano. Chris começa a ligar grandes refletores, que estão apontados de forma estratégica para o Troll. A criatura tenta se defender da luz e começa a gritar. Nesse momento, o caça-bombardeiro se aproxima do local e relata a presença de civis. Com isso, ele é autorizado a abortar a missão. O Troll se mantém sob profundo desespero e já apresenta sinais de que algo não vai bem. Todos assistem à triste cena. Nora se sente arrependida. Ela vai até as chaves e desliga os refletores. Em seguida, ela grita para que o Troll volte para as montanhas. Ele parece entender, mas já está amanhecendo, e a luz do sol se encarrega de acabar de vez com o sofrimento da criatura. Isso gera um momento de grande comoção. Então Nora se aproxima e toca sua face, enquanto observa seu triste olhar de adeus. De certa forma, todos comemoram, não pelo fim trágico da criatura, mas por ter salvo a cidade. Mais tarde, Andreas pergunta a Nora se pode haver mais criaturas nas profundezas de alguma montanha.